Imagine um lugar no Brasil onde o simples ato de falar é, ao mesmo tempo, uma viagem pela história da escravidão, da resistência e da construção de uma identidade única. Um lugar onde o português que você conhece se encontra com sons, ritmos e palavras vindas de além-mar, misturando-se para criar algo totalmente novo. Parece incrível, não é? Pois essa história não está em um único povoado, mas na própria alma do nosso país. Hoje vamos explorar um fenômeno fascinante, o chamado pretoguês, a influência direta das línguas africanas no português brasileiro, que moldou não só a maneira como falamos, mas também quem somos como nação. Quando pensamos no português falado no Brasil, é fácil acreditar que ele veio pronto de Portugal, como se fosse apenas um reflexo da língua europeia. Mas a verdade é bem mais complexa. Ao longo de mais de 3 séculos, milhões de africanos escravizados chegaram ao Brasil, trazendo consigo línguas como o quimbundo, o kikongo e tantas outras. E ao conviverem com o português, eles criaram uma nova forma de expressão. Um português misturado, reinventado, cheio de sons, expressões e significados, que ainda usamos até hoje, muitas vezes sem perceber. Você sabia, por exemplo, que palavras tão comuns no nosso dia a dia, como caçula, moleque, quilombo, tengo, cafuné e até cochilar, vieram diretamente das línguas africanas? Elas não são apenas palavras. Elas carregam a memória de povos inteiros, de culturas que resistiram, mesmo em meio à dor da escravidão. O simples ato de falar cafuné carrega, por trás, séculos de história e afeto herdado dos africanos que aqui viveram. E não se trata apenas de vocabulário. O jeito de falar, o ritmo das frases, a musicalidade da língua brasileira, tem muito dessa herança. Enquanto o português europeu manteve uma estrutura mais rígida, o nosso ganhou flexibilidade, entonações diferentes e até construções que refletem a influência africana. Esse processo é chamado por alguns estudiosos de pretoguizar, ou seja, transformar o português a partir do contato intenso com as línguas africanas. No século XVIII, na região de Ouro Preto, em Minas Gerais, chegou a existir a chamada língua geral de Mina, usada por africanos vindos da costa da Mina. Era uma mistura de português com elementos africanos, que acabou influenciando toda a comunidade local. E isso não ficou restrito a Minas, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco e em tantas outras regiões. Essa fusão cultural e linguística ajudou a formar o português brasileiro que falamos hoje. Essa mistura não foi apenas uma consequência do encontro forçado entre culturas, foi também uma forma de resistência. Os africanos não apenas aprenderam o português dos colonizadores, mas adaptaram a língua para si, inserindo seus próprios sons, criando palavras novas e deixando marcas que permanecem até hoje. É como se o português brasileiro fosse um espelho da nossa própria formação como povo, um mosaico feito de pedaços da Europa, da África e também das culturas indígenas. E isso nos leva a uma reflexão importante. Se a nossa língua é fruto dessa mistura, por que tantas vezes esquecemos, ou até ignoramos, a contribuição africana? Será que realmente valorizamos essa herança do jeito que deveríamos? Essa é uma pergunta que vale para todos nós. Hoje, quando falamos em identidade nacional, em cultura brasileira, não podemos esquecer que a língua é talvez o maior símbolo dessa união. Ela está em cada conversa, música, em cada gesto. Reconhecer o português não é apenas um exercício acadêmico, é valorizar a resistência de milhões de homens e mulheres que, mesmo diante da escravidão, conseguiram deixar sua marca mais profunda. A marca na fala do Brasil, e se pensarmos bem, não existe um povoado que fale esse português misturado. O verdadeiro povoado é o Brasil inteiro. Do norte ao sul, do interior às grandes cidades, cada vez que dizemos caçula, cafuné ou quilombo, estamos falando uma língua que nasceu do encontro de mundos diferentes. O mais fascinante é que, ao mesmo tempo em que essa herança está viva, ainda existem comunidades que preservam expressões, músicas e até rituais em línguas africanas, mostrando que o passado continua presente. Preservar essas tradições é preservar a própria memória do Brasil. E talvez essa seja a grande lição. Entender que a nossa língua não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também um registro vivo da história. Cada palavra é um testemunho de quem fomos e de quem continuamos sendo. Agora me diga, você já parou para pensar em quantas vezes falou palavras de origem africana sem nem imaginar de onde elas vinham? Se essa história te fez refletir, então se prepare, porque no próximo vídeo vamos explorar outro tema igualmente surpreendente sobre as curiosidades que moldaram o Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, curtir esse vídeo e ativar o sininho para receber as próximas histórias que vamos contar. Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês algo fascinante sobre nossa língua portuguesa
que talvez você ainda não saiba. Já parou para pensar por que falamos de um jeito tão diferente dos portugueses? A resposta está em um fenômeno linguístico incrível chamado pretoguês. Sabe aquele cafuné gostoso que a gente adora? Ou quando chamamos alguém de moleque? Essas palavras que usamos naturalmente todos os dias têm uma história profunda. Elas vieram direto das línguas africanas. É impressionante pensar que não existe apenas um povoado específico falando essa mistura de português com línguas africanas. Na verdade, o Brasil inteiro fala, sim, nossa forma de nos expressar, nosso ritmo, nossa musicalidade, tudo isso tem uma forte influência africana. Quando o Voca fala quilombo, por exemplo, está usando uma palavra que carrega séculos de história e resistência. O pretoguês não é apenas um modo de falar, é um testemunho vivo da nossa herança cultural africana, que resistiu ao tempo e se tornou parte fundamental da identidade brasileira. E não para por aí! Nossa maneira única de falar português é tão especial que chamou a atenção de estudiosos do mundo todo. O Museu da Língua Portuguesa tem um acervo incrível sobre isso, e até a Unesco reconhece a importância dessa herança cultural. Mas o mais legal é perceber como essa mistura acontece naturalmente no nosso dia a dia. Quando o Voca fala bagunça, caçula, dendeu, vatapá, tá mantendo viva uma tradição linguística que atravessou oceanos e gerações. Reconhecer e valorizar o pretoguês é muito mais do que estudar palavras. É entender quem somos como povo. É celebrar nossa diversidade e honrar a contribuição africana para a nossa cultura. Se você se interessou por esse assunto, saiba que existe um dicionário inteiro dedicado às palavras de origem africana no português brasileiro. É incrível descobrir quantas expressões que usamos têm essa origem. E aí, você sabia dessa influência toda? Conta nos comentários outras palavras de origem africana que você conhece. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre nossa rica cultura brasileira. Um abraço e até o próximo vídeo.